Eu podia fazer deste texto, podia usar este texto para pregar uma série de coisas. Pregar sobre o Evangelho, pregar sobre o modelo de construção da igreja, pregar sobre a oração coletiva, pregar sobre milagres. Sei lá, podíamos usar este texto, pregar sobre a oração, pregar sobre a oração. E podia usar este texto para falar sobre uma série de assuntos. E às vezes também depende da perspectiva com que Deus nos leva, não é, a ver a parte central do texto e o que Ele quer falar connosco. Desculpem. Por exemplo, o David estava a falar sobre o jejum. Só para os irmãos perceberem como às vezes nós mudamos o conceito acerca daquilo que aprendemos. E que aprendemos durante um tempo, depois aquilo começa a fazer, torna-se um dogma, mas depois, quando nós lemos a Bíblia e estudamos mais, acabamos por dar outra interpretação acerca do jejum e acerca da vida. Durante muitos anos, só para vocês perceberem como é que nós mudamos, não é? E não está errado aquilo que aprendemos. Só que depois há uma construção diferente em termos da articulação intelectual e cultural das coisas. Lá em Gênesis 6, salvo erro, Gênesis 6, Deus disse que ia dar 120 anos ao homem. Amém. E durante muitos anos eu pensava que o homem ia ter 120 anos. Nós iríamos durar 120 anos. Que é uma promessa que está na Bíblia. Então nós dizíamos, nós vamos durar 120 anos. Mas depois, se nós lermos o Salmo 90, salvo erro, é um Salmo de Moisés. E porquê é que eu estou a referir que é um Salmo de Moisés? Porque altera tudo o que nós pensamos. Diz que a vida do homem é 70, 80 anos e depois é enfado e canseira. E a pergunta que fazia a Deus é porquê que o Senhor deu uma promessa de 120 anos e depois alterou isso para 80 anos, 70, 80 anos? Então, e depois é estranho, porque depois daquele salmo ter sido escrito, havia pessoas na Bíblia que ainda duraram muito mais anos. Isto para explicar o quê? Como nós interpretamos a Bíblia, não é? Às vezes interpretamos-la de uma forma e depois, ao longo do tempo, vamos construindo sobre aquilo que interpretamos e depois temos outra versão. Então, a conclusão. Deus não nos prometeu 120 anos. Podemos aceitar isso. Mas não é isso que fundamentalmente está inserido no contexto. O que é que Deus disse? Deus disse que ia dar 120 anos ao homem, porque Deus disse, olha, estou farto da humanidade, porque o homem se corrompeu com os anjos. As filhas dos homens se corromperam com os anjos e geraram gigantes. E Deus disse, olha, então vou dar 120 anos ao homem para o homem resolver este problema. E passados 120 anos, Moisés apareceu o dilúvio. Então o que é que Deus estava a dizer? Então o homem vai viver 120 anos, a humanidade vai viver 120 anos para que possa tratar deste assunto. Ou seja, se arrepender de se ter corrompido com os anjos que geraram, com as mulheres dos homens, através dessa corrupção, geraram os gigantes. Então pronto, esta ideia ficou fora de sentido, ainda que nós possamos viver 120 anos. Mas depois, então e os 80 e os 70 anos que são enfado e canseira? Deus está a falar isso a Moisés. E depois nós vamos perceber que há pessoas hoje que até vivem muito mais do que 80 anos e não vivem aquele enfado nem canseira. Então o que é que Deus queria dizer com isso também? Queria dizer, para aquela geração que saiu do Egito, que não ia entrar na terra prometida, aquela geração, a pessoa mais velha daquela geração só ia durar até aos 80 anos. 70, 80 anos. Então Deus está a determinar um tempo para lidar com o homem e nós pensamos, Deus diz que só vou durar 70, 80 anos ou vou durar 120. E o que é que eu entendo disto? Nós vamos durar, isto à luz daquilo que o David também falou, do jejum, nós vamos durar de acordo com aquilo que nós fizermos com o nosso corpo. Com a saúde que nós projetarmos sobre o nosso corpo, tendo em conta aquilo que comemos,
o exercício que fazemos, o jejum que fazemos. Então, isto só para dar uma ideia e também de acordo com aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Então, isto só para dar uma ideia que a Bíblia, às vezes nós interpretamos a Bíblia, não é? Mas depois esquecemos de encarar o contexto da Bíblia. Então, este texto que eu vou falar hoje pode trazer aqui uma série de ideias, observações. Eu não vou dizer que aquilo que eu vou explanar está certo, não vou dizer o que vocês pensam está errado, é apenas uma ideia daquilo que aconteceu com a igreja primitiva, que era recorrente. Era recorrente acontecer isso com a igreja primitiva. Então o texto diz assim, versículo 23. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Versículo 29. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos Teus servos que falem com toda a ousadia a Tua palavra, enquanto estendes a Tua mão para curar e para que se façam sinais, prodígios pelo nome de Teu Santo Filho Jesus. E agora 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E eu deste texto podia tirar uma série de ilações. Podia falar de evangelismo, podia falar de enchimento do Espírito Santo, podia falar de estrutura de culto. O que nós quiséssemos, podia falar do Evangelho, o que nós quiséssemos está neste texto. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então o que é que aconteceu? Contextualizando. Pedro e João tinham curado um homem paralítico, que estava paralítico há 40 anos. E Pedro e João tinham curado o homem e foram levados ao sumo sacerdote e aos judeus para serem julgados. E podiam ter ficado presos, mas não ficaram. Mandaram Pedro e João para casa e eles foram ter uma casa. E agora há aqui um princípio interessante, eu não sei qual é o que é que está na vossa versão, no versículo 23, que me chamou a atenção, que diz, e eles foram para os seus. Então eles foram para uma companhia espiritual, para alguém que falava a mesma linguagem, que tinha a mesma visão e tinha a mesma fé que eles. Eles, depois de saírem, terem sido julgados, eles não foram para outro lugar qualquer. Eles foram para aqueles que, de facto, falavam a mesma linguagem que eles. Tinham a mesma, era uma companhia espiritual. Era aqueles que tinham a mesma visão que eles. Então, de facto, isto é um princípio. Nós precisamos de estar com pessoas que tenham a mesma visão espiritual. Que seja uma companhia espiritual para nós. E este é um princípio. Mas eu já lá vou chegar. Não é? Há aqui uma série de princípios, de fundamentos que nós podemos tirar daqui. Então eles foram para os seus. Também podia falar, porque está aqui subjacente, a ideia de servir a Deus. E vocês dizem, mas onde é que está aqui isto implícito? Está no sentido em que eles foram para uma casa. E estava a estudar esta questão. Normalmente, se vocês lerem Atos 1, Lucas, quando foi a ceia com Jesus, Atos 1, Atos 4, Atos 12, há sempre uma tendência das Escrituras falarem acerca de um lugar. E em Atos 12 diz que aquele lugar era o lugar de Maria, a casa de Maria, o cenáculo da casa de Maria, que era mãe de João Marcos. João Marcos foi aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. João Marcos, que tinha como tio Barnabé, que se tornou apóstolo. Isto é interessante fazer esta articulação. E eles vulgarmente iam para casa de alguém e os estudiosos, os teólogos mais sérios, eles acham que a casa a que se refere a Atos sempre é a casa de Maria, mãe de João Marcos, a uma mulher que era viúva, rica, que servia Jesus. Agora, porquê é que eu tiro daqui a ideia de que este texto também nos pode levar a pensar, ou acrescentando isto ao texto, nos pode levar a pensar a forma como podemos servir a Deus? Porque Maria era uma mulher hospitaleira, porque dá para perceber na Bíblia, pelo menos em Atos 12, que ela entregou a sua casa. Não é? Ela disse, olha, a minha casa está aqui para servir a Deus. Há quem diga que o cenáculo, onde eles foram batizados no Espírito Santo,
E se vocês forem ler Atos 1, vocês vão reparar que diz que Pedro e João habitavam naquela casa. E depois ela encheu aquilo com os discípulos, mas Pedro e João habitavam naquela casa. Há quem diga que quando Jesus fez a ceia no cenáculo, era o mesmo cenáculo, que era o cenáculo da casa de Maria, a mãe de João Marcos, a irmã de Barnabé, que depois seguiu Pedro e seguiu Paulo. Então o que é necessário para servir a Deus? Porque nós às vezes dizemos, eu quero servir a Deus, eu posso tirar esta ilação daqui. Ela deu a sua casa a Jesus. Ela abriu a porta da sua casa para Jesus. Com isso não quer dizer que toda a gente aqui tenha que abrir a porta da casa para fazer reuniões lá. Não é isso. Mas ela abriu a porta da casa para Jesus. Então a primeira condição para alguém se servir a Deus é ser hospitaleira. Não é? Eu podia tirar esta ilação. Também podia dizer, olha, mas ela foi generosa. Ela deu todo o dinheiro que ela tinha. Ela dava o dinheiro à causa do Evangelho. Então outra questão para poder servir a Deus é ser generosa. Outra questão é dar a sua vida. E outra ainda é dar a sua fé, demonstrar a sua fé. Então Maria, esta mulher, serviu Jesus, porque consta-se que ela era viúva. Então eu deste texto, porque eles foram para uma casa, referente a essa casa, e a Bíblia fala em Atos diversas vezes da casa. E é interessante, quando João ou Pedro tinham alguma questão, quando Pedro foi preso, eles dirigiam sempre, depois de se livrarem daquela situação difícil, a Bíblia relata que eles iriam sempre para uma casa. Dá a ideia que era uma casa onde os discípulos conviviam, se relacionavam, oravam, e a Bíblia fala muito em que eles estavam sempre a orar. Não é? Então este é outro princípio. Então para servir a Deus é necessário ser hospitaleiro, dar o nosso dinheiro, ser generoso, demonstrar a nossa fé, ser conhecido pela nossa fé e entregar a nossa vida. Abrir a porta da nossa casa para Jesus. E nesta casa, onde Pedro foi, com João, a porta da casa foi aberta e Jesus entrou nesta casa. E o que é que diz aqui? Que eles foram para os seus, foram para um lugar de companhia espiritual, pessoas que eles conheciam, pessoas que tinham a mesma linguagem. Então isto é importante para nós, não é? Estar num lugar, ir à casa de alguém que tenha a mesma fé que nós, a mesma linguagem que nós, a mesma visão que nós. E eles depois começaram a contar o que é que se passou, não é? Com os sacerdotes e com o principal do sacerdote, com o sumo sacerdote e com os anciãos, que os perturbaram na sua ação de terem curado e até disseram, olha, vocês não falem mais sobre Jesus. E eles entraram naquela casa e depois deles testemunharem, eu aqui também podia falar de testemunho, mas não vou falar, depois de testemunharem, há aqui uma expressão muito interessante. Porque nós às vezes pensamos, o que é a oração coletiva? Eu não vou impor uma ideia, mas é o que a Bíblia diz. E eu fixei-me nesta ideia, porque normalmente quando a Bíblia fala em Atos, igreja primitiva, que eu considero que é um modelo para a igreja hoje, o que é que aconteceu naquela reunião? Eles levantaram a voz. Agora o que é que diz aqui? Diz que unânimes levantaram a voz. O que é que eu entendo disso? No texto original, eles todos levantaram a voz no mesmo momento. Isto para nós parece confuso. Não é? E se eu dissesse assim, agora vamos todos orar em voz alta, não é? Nós diríamos, vai ser uma confusão, está tudo louco. Não é? Mas o facto é que neste modelo de oração, eles levantaram a voz todos no mesmo momento. Diz unânimes. Eles levantaram todos a voz naquele momento. Pedro e João. E isto é perceptível para alguém que está aqui que tenha 2 dias de crente, como é perceptível para alguém que está aqui que tenha 10 anos de crente. Não é? O facto deles terem testemunhado e de repente todos levantaram a voz. Todos levantaram a voz. O que é que eu entendo daqui? Porque diz unânimes. Todos falaram a mesma coisa, todos oraram no mesmo momento. Não é? E a gente pode dizer, se fizéssemos isso aqui, se calhar pensaríamos, vai ser uma confusão. Não é? Vai ser algo estranho, não é? Toda a gente levantar a voz ao mesmo tempo. O que é que eu entendo disto? É que esta expressão, levantaram a voz, a expressão no original significa, eles falaram com grande entusiasmo, eles falaram com determinação, eles falaram com paixão, eles falaram com fervor, um fervor espiritual. Então eles estavam acometidos de uma grande paixão pela oração. Eles estavam acometidos de uma grande paixão por Deus
E então aquela paixão foi expressa através deste tipo de oração. Eles oraram todos, no mesmo instante. Não sei se é confuso para algumas pessoas, mas o facto é que isto era um modelo. Lá em Atos 1, quando eles foram batizados no Espírito Santo, eles oraram todos no mesmo instante. É interessante, eles oraram todos no mesmo instante. E em Atos 12, quando Pedro foi preso, e depois chegou e a menina foi abrir a porta, eles estavam todos a orar no mesmo instante. Então, eu podia tirar daqui algumas ilações. Este é um modelo de oração coletivo. Podia pensar assim. Mas eu quero deixar a ideia, não sei o que é que pensam os irmãos, mas eu queria deixar a ideia que Deus ouviu, imaginem que estavam lá os 120, porque aquele era provavelmente o mesmo lugar, o cenáculo. O cenáculo era um lugar da casa onde eles comiam, não é? Onde eles, diz que Pedro e João moravam naquela casa, lá em Atos 1. Então, o mesmo cenário se passava em Atos 1, onde eles foram batizados no Espírito Santo, este é o mesmo cenário. E eles falaram todos em oração para com Deus. Eu podia dizer, então é importante que a igreja possa levantar a sua voz, todos em uníssono, todos unânimes, em oração. Porque o que Deus vai ouvir, não foi o que Deus ouviu, não foram 120 pessoas. Imaginem que estavam lá os mesmos 120 que estavam em Atos 1, quando foram batizados. Mas estavam muitos. Com certeza que estavam muitos, porque dá a ideia que era o lugar onde a igreja se reunia para se esconder da perseguição dos judeus. Era a casa de Maria, mãe de João Marcos. E eles oraram todos de uma forma fulgurosa, eles oraram todos de uma forma fervorosa e eles levantaram a voz. O que é que Deus ouviu? Uma só voz. Uma só voz. Uma só voz, mas eles levantaram todos a voz. Diz que foi unânime. Esta palavra, porque eu fui tentar ver o que é que significa esta palavra, levantaram. E significa oraram com fervor, oraram com paixão, oraram com determinação. Oraram, foi audível a oração deles. Toda a gente percebeu que eles estavam a orar com aquele fervor. Eu acho, na minha opinião, que isto é a chave desta história. Pelo menos foi isso que tentei perceber da parte do Espírito Santo. O facto de eles terem levantado a voz, todos, unânimes, Deus viu um coração unido na oração. Então eu hoje podia falar aqui sobre a oração coletiva. Não é? Eles oraram de uma forma intensa, de uma forma apaixonada. E o que é que Deus ouviu? Deus não ouviu 120 pessoas a orar, ou 30, ou 40. Deus ouviu uma só voz, em uníssono, uma voz da igreja a orar naquele momento. E o que é que eles oraram? Porque depois é interessante, eles começaram a orar. É interessante aqui referir uma coisa. Quando nós abrimos a porta da nossa casa ou deste espaço para Jesus, eu estou a falar isto no sentido real, não é? Quando nós abrimos a porta da nossa casa para Jesus, alguma coisa acontece. Não é? Alguma coisa acontece quando nós abrimos a porta. E aquilo que aconteceu foi que depois deles testemunharem, eles explodiram, eu estou a usar este termo, explodiram em oração, para os irmãos perceberem a amplitude emocional e a amplitude espiritual disto. Diz assim, levantaram a voz a Deus. E diz unânimes, todos eles levantaram a voz a Deus. Vocês entendem? Todos eles levantaram. Acho que era uma conduta, era uma cultura, todos a orarem. Todos eles em voz alta. E eles levantaram a voz a Deus e depois começaram a descrever aqui uma coisa interessante. Quando eles levantaram a voz a Deus, há uma coisa que é revelada aqui. Qual é o primeiro termo que aparece logo a seguir? Diz unânimes, levantaram a voz a Deus. Qual é a primeira palavra que aparece logo a seguir? No mesmo texto. Qual é a palavra? E disseram. E a seguir, o que é que eles disseram? Começam por dizer o quê? Diga alto. A primeira palavra, eles disseram Senhor, Senhor. Então há aqui uma coisa interessante. Quando nós oramos coletivamente, quando nós oramos neste ambiente, quando nós oramos unanimemente, o que é que Deus ouviu? É importante, Deus ouviu um só coração. Era uma série de pessoas, aqui a Bíblia não relata quantas pessoas eram, eu presumo que eram as mesmas 120 ou mais, não sei, estavam lá em casa, eles estavam a orar, Deus ouviu uma só voz.
todos estavam a orar, todos estavam a falar alto, todos estavam a dizer: Senhor, Tu és, não é, o Criador dos céus e da terra, Tu és, Senhor. E Deus ouviu a voz de um só povo, uma só voz, tanta gente, e Deus ouviu uma voz. Entende o que eu estou a dizer? E então o que é que Deus ouviu? Deus ouviu: Senhor. Então, quando nós levantamos a nossa voz a Deus, há uma revelação que é expressa. O que é que isto quer dizer, Senhor? Eles receberam revelação de quem Deus era e revelaram, através da sua oração, quem Deus era. Esta palavra, Senhor, significa: Tu és o Deus que és íntimo connosco. Tu és o Deus que está ao nosso lado. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que criou os céus e a terra. Tu és o Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus cheio de autoridade. Tu és Senhor. Então, quando eles levantaram a voz, unânimes, quando eles levantaram a voz a Deus, eles revelaram uns aos outros: Tu és o Deus com toda a autoridade. Tu és o Deus que fez os céus e a terra. Tu és o Deus íntimo de nós. Porque esta palavra Senhor, também, segundo a cultura judaica, Senhor também, Kurios, o termo grego, também significa que eles estavam a revelar o Deus que estava com eles naquele momento. Amém? Então, quando nós às vezes não oramos em voz alta, imagine se nós orássemos a revelação que podia sair das orações. Entende? Imagine que você vai orar em voz alta e Deus traz uma revelação que vai ser benéfica para todo o corpo. Imagine que nós estamos todos a orar em voz alta e alguma coisa sobressai dessa oração e há uma revelação acerca de Deus e o que Deus está a fazer. Não é? Então, eles oraram em voz alta, levantaram a sua voz, mas esta expressão, levantaram a voz, não quer dizer que eles se puseram aos gritos. Não é esse o sentido do termo. Eles falaram com paixão, eles falaram com fervor espiritual, eles falaram de forma determinada, eles todos começaram a orar cheio de paixão por Deus. É o que isto quer dizer. E depois deles orarem, eu podia agora ficar aqui a falar sobre a oração da igreja, a oração coletiva, eles levantaram a sua voz e alguma coisa foi proferida em termos de revelação. Tu és o Senhor, Tu és o Deus, e vamos revelar isto agora, através da nossa oração. Tu és o Senhor, Tu és aquele que dá vida, Tu és aquele que criou todas as coisas. E eles oraram com entusiasmo, de forma apaixonada. Amém? Então eles revelaram um Deus sem limites. E a gente às vezes diz: não vamos orar em voz alta, pode vir aqui alguém que não é crente. Mas se nós orarmos em voz alta, também podemos ter uma expressão de revelar à pessoa que não é crente o Deus eterno, o Deus infinito, o Deus sem limites, o Deus que, com autoridade e poder que Ele é. Então foi isso que eles fizeram. Eles revelaram Deus através da sua oração. Não sei se lá estavam pessoas crentes há pouco tempo, a Bíblia não refere isso, mas o facto é que eles começaram a falar acerca de Deus e falaram a palavra de Deus. Porque depois, se os irmãos lerem, eles estão a falar a palavra de Deus. Tu és o Deus de David, etc., pela boca de David, etc. E eles foram falando, não é? Até chegar àquela parte, versículo 29. É interessante. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. E esta palavra, agora, pois, significa, quando eles começaram a orar assim, eu não estou a dizer que esta é a forma certa de orar, o que eu estou a dizer é que foi um modelo que eles deixaram, provavelmente oraram de outra forma, não sei. Estou a dizer que em Atos há muitas expressões desta natureza em que eles todos oraram coletivamente, audivelmente, e quando eles oraram assim, Deus foi revelado e depois eles dizem: agora, pois. E esta expressão, agora, pois, quer dizer: agora tu já nos deste a resposta. Então a resposta de Deus foi imediata quando eles oraram. A resposta de Deus veio naquele momento quando eles oraram. A resposta, quando eles oraram coletivamente, alguma coisa aconteceu naquela casa. Eu podia agora transpor isto para as nossas casas. Não é? Para as nossas casas. Não sei se a família ora em conjunto, não sei se o esposo ora com a esposa, não sei. Mas imagine a casa orar nesse sentido. Todos orarem em casa, em voz alta, e revelarem Deus, e depois dizerem: agora Deus deu a resposta.
Agora Deus deu, imediatamente Deus trouxe a resposta para aquilo que eles estavam a orar. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Amém? Houve uma oração coletiva e eles disseram, agora pois, naquele preciso momento, eles falaram diretamente com Deus, todos em uníssono, todos unanimemente, eles falaram diretamente com Deus. E o que é que aconteceu? Deus trouxe a resposta. Mas é interessante uma coisa. Deixem-me beber água que eu estou... Qual foi a resposta? É interessante verificar uma coisa. Porque lendo o texto, assim com algum sentido, quando nós começamos a orar coletivamente, há uma coisa que Deus vai anular em nós. É a nossa vontade. Então, eles não foram, quando a igreja ora em conjunto, a nossa vontade tem que ser anulada. Eu não posso orar a minha vontade. Eu não posso estar aqui a gritar a minha vontade. Não é? Quando eu oro em casa, eu não posso estar a impor a minha vontade em relação à Vera. Não é? Tem que haver, as nossas vontades têm que ser engolidas pela vontade de Deus. E foi isso que aconteceu aqui neste lugar, neste texto. A vontade daquele povo foi engolido pela vontade de Deus. A vontade daquele povo foi suprimida para que a vontade de Deus se superpusesse. E qual era a vontade de Deus? Os irmãos, se lerem o texto, eles começaram a orar de forma unânime, apaixonada. Eles disseram, Deus, Tu és assim, Tu és assim, Tu és o Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus de David, Tu és o Deus... E às páginas tantas, depois de orarem aquele texto, eles oraram a palavra de Deus e depois eles foram orar o que Deus pretendia que eles orassem. Porque às vezes nós oramos o que nós pretendemos que nós queremos orar. Mas naquele sentido, a oração deles foi tão eficaz que eles disseram, Deus, Tu deste a resposta. Porquê que Deus deu a resposta? Porque eles anularam a sua vontade. Eles podiam orar muitas outras coisas, mas eles foram orar de acordo com a vontade de Deus. E o que é que Deus lhes levou a orar? Deus levou-lhes a orar sobre ousadia e revelação para poderem revelar ou transmitir a palavra de Deus. Então eles podiam orar muita coisa. Eles podiam ter orado, olha Deus, nós temos aqui uma questão com os fariseus, nós temos aqui uma questão com o sumo sacerdote, Pedro e João vieram de lá agora. Olha Deus, sabes, Tu podias curar agora toda a gente, já curaste este paralítico. Olha Deus, Tu agora podias fazer ainda coisas maiores com os outros doentes que estão na rua. Eles não oraram nada disso. Eles foram deixando que o Espírito de Deus os envolvesse naquela oração apaixonada, ao ponto de chegarem a ter que largar a sua vontade, despirem-se da sua vontade e serem canalizados ou dirigidos para orarem apenas a vontade de Deus. Então, qual é uma oração eficaz? É uma oração em que nós apaixonadamente oramos e quando chegamos a um ponto nós dizemos, olha, já não estou a orar mais a minha vontade. Já não estou a orar aquilo que são a percepção dos meus sentidos, agora vou orar o que o Espírito Santo me está a dar para eu orar. E o que é que o Espírito Santo lhes deu? Eles foram influenciados pela vontade de Deus, eles foram absorvidos pela vontade de Deus, eles se renderam à vontade de Deus, e isso também é servir, eles se renderam à vontade de Deus. E agora é uma coisa interessante, quando eles estão a orar a vontade de Deus, eles se rendem. E nós depois pensamos, se calhar Deus é um bocado tirano, ou um bocado ditador, que vai fazer o que Ele quer sem nos dar... Não é? Não, eles oraram a vontade de Deus e depois eles conseguiram fazer uma troca com Deus. Eles foram, porque aquela troca que eles iam fazer com Deus foi aquilo que Deus disse para eles orarem. E o que é a vontade de Deus através da oração coletiva? E o que é que eles oraram? Senhor, dá-nos ousadia. Essa era a vontade de Deus. E isso era o que Deus queria que eles orassem. Eles começaram a orar a palavra, e oraram a palavra, e oraram a palavra, e chegaram a um ponto que eles disseram, agora a resposta está dada. Deus deu a resposta à nossa oração imediatamente. Qual foi a resposta? A resposta foi, agora pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Esta era a oração que eles queriam, que Deus queria que eles fizessem. Os irmãos estão a entender o percurso. Esta era a oração, esta era a vontade de Deus na oração. Este plano era onde Deus queria que eles chegassem. Deus, dá-nos ousadia para falar a tua palavra.
É interessante que eles não pediram a Deus que nós possamos curar mais, libertar mais, ter mais isto, ter mais aquilo. Não, Deus dirigiu-os através de uma ação do Espírito Santo para que eles pudessem orar eficazmente aquilo que Deus queria que eles orassem. E o que é que Deus queria que eles orassem? Deus dá-nos ousadia, porque esse era o problema. Porque eles estavam a ser perseguidos pelos judeus e o sumo sacerdote e os principais dos sacerdotes e os anciãos disseram: vocês agora não podem mais falar sobre Jesus. Não podem mais falar, não podem falar de Jesus. Então Deus levou-os a orar aquilo que era a vontade de Deus que eles orassem. Agora imaginem, nós conseguimos orar coletivamente e depois nós chegamos ao fim e possamos dizer: Deus respondeu agora. Deus respondeu imediatamente. Deus respondeu eficazmente. Deus respondeu porque nós oramos, de facto, o que Deus queria que nós orássemos. Amém? E depois, Deus acrescenta alguma coisa importante. Ou seja, no versículo 31, eu acho que isto depois foi um prémio de Deus para aquelas pessoas que se levantaram para orar. Amém? Então, Deus não deixa ninguém desprovido de qualquer prémio, desprovido de qualquer bênção, não é? Aquelas pessoas que oram de facto eficazmente de acordo com a sua vontade. E o que é que Deus fez? Eu estava a dizer, isto podia falar de Evangelho, porque depois acontece aqui uma série de coisas interessantes. E qual é o resultado final? No versículo 31, mas antes disso, olha para as suas ameaças, versículo 29, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Esta era a vontade de Deus, que eles orassem. Agora, pois, Senhor, então a vontade de Deus foi manifesta. Deus respondeu àquela oração fervorosa naquele momento. Enquanto estendes a tua mão para curar. E agora isto foi o prémio que Deus deu à igreja em Atos. Eles oraram de acordo com a vontade de Deus, oraram uma oração apaixonada, uma oração coletiva. E agora Deus diz, então, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eles não estavam a orar nada disso. Eles estavam a orar apenas por ousadia e por ousadia por falarem a palavra de Deus. E alguma coisa acontece e Deus oferece isso à igreja depois deles orarem, de terem anulado a sua própria vontade e orarem consoante a vontade de Deus. E por fim, então Deus depois ainda lhes deu mais alguma coisa importante. O que é que aconteceu? Versículo 31. E tendo orado, agora vejam o poder da oração. Não é? Às vezes nós partimos para um tempo de oração desanimados, não é? Sem expectativa, sem ação. Não é? Pensamos, é mais um tempo de oração. Não é? Não sei o que é que Deus vai fazer, é mais um tempo. Provavelmente não vai acontecer nada. Parte da oração sem expectativa nenhuma, sem vontade, sem fervor. Parte para esse tempo de oração e vejam o que Deus fez, porque eles se levantaram e levantaram a voz em oração. Vejam o que Deus fez. E tendo orado, o que é que aconteceu? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E eu fui ver o que é que significa, porque às vezes a gente pode pensar que o que se moveu foram as pessoas dentro do lugar, do espaço. Era a casa, provavelmente a casa de Maria, mãe de João Marcos. Moveu-se o lugar. E eu fui ver, e esta expressão moveu-se, é literalmente, o lugar foi abanado. Literalmente. Aquela casa começou a tremer. Literalmente é o que significa este texto. Moveu-se o lugar. Então foi uma coisa tão perceptível, tão real, tão forte, tão forte, tão forte, porque uma igreja orou coletivamente. Já pensaram nisso? E se tivesse aqui alguém com 10 dias de crente, ia dizer, eu gostava que isto acontecesse. Que eu orasse convosco, a minha vontade fosse anulada, Deus respondesse logo àquilo que estamos a orar, Deus nos dissesse o que era para orar mesmo, nós orássemos e alguma coisa acontecesse eficazmente e no momento. E a pessoa iria dizer, eu gostava que este espaço abanasse todo. Agora, nós, se olharmos para a cara uns dos outros, se calhar pensamos, como é que isto ia abanar tudo? O facto é que aconteceu. O facto é que eles tinham um fulgor naquela oração, uma dinâmica de oração. Se os irmãos forem ler,
todas as passagens, é interessante, eles estavam sempre a orar. Eles tinham um desejo pela... Eu não leio na Bíblia que eles estavam a tocar. Não leio isso. Eles adoravam com certeza, a palavra era exposta, mas eu não leio na Bíblia que eles estavam com 50 horas de louvor e adoração. Não leio isso. Leio que eles estavam em constante oração. Constante oração. Constante oração. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e agora vejam a prenda que Deus deu àquela gente. E todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E anunciavam, e depois Deus deu-lhes a resposta àquilo que eles oraram. E eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora, eu vou terminar. Desculpem lá, hoje estou com febre. Assim um bocado. Tem que estar sempre a beber água. O lugar moveu-se. Foi uma referência física. Não é? Imagina a sua casa se mover. Imagine coisas em sua casa refletirem o poder do Espírito Santo no meio da sua oração. Não é? Há pessoas que estão a pensar, isto não é possível. Não, com que expectativa é que nós vamos para orar? Com que expectativa é que nós entramos num tempo de oração com a nossa família? Não sei, não é? Há pessoas que se calhar entram já derrotadas. Se calhar Deus não vai fazer isto, se calhar Deus não se vai mover. Mas com que expectativas quando nós oramos? Imagine, você abre a porta da sua casa para Jesus, está a orar com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com os seus filhos, ou com pessoas que estão em sua casa. Com que expectativa é que vai orar em casa? Pronto, é um descargo de consciência, já orei. Ou vai orar no sentido, Deus vai anular a nossa vontade, nós vamos levantar a voz, alguma coisa vai acontecer poderosamente neste lugar. Deus moveu aquele lugar. Deus moveu aquele... Não é? E não foi só isso. E Deus deu-lhes o prémio de todos serem cheios com o Espírito Santo. Então há aqui uma correlação entre o facto de eles terem orado e o facto de eles terem sido cheios com o Espírito Santo. E a pergunta é, há quanto tempo é que nós, quando oramos, porque se Jesus bate à porta e nós abrimos a porta, Ele entra. E quando Ele entra, Ele traz o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, é para nos encher. Não é? E nós vemos relatos na Bíblia, em Atos, o poder da oração. Eu podia dar este texto, eu não dei este texto, o poder da oração, mas podia dar o poder da oração coletiva. Não é? O espaço move-se, os outros ouvem falar sobre Deus, têm a revelação de Deus, há uma revelação de Deus na oração, há uma revelação daquilo que Deus faz na oração, há uma revelação acerca de quem a igreja é na oração, há uma revelação do poder, não é, que há na oração, há uma revelação de que Deus age imediatamente e nos privilegia com a resposta. Há algo que acontece quando nós oramos, muito poderoso, e aquele lugar foi abalado por causa da oração deles. Eu acho que a chave está, e não quero forçar aqui ideia nenhuma, apenas é aquilo que eu tenho no meu coração. Eu acho que a chave está nesta expressão. Levantaram a voz, unânimes levantaram, e eles ouvindo isto, levantaram a voz a Deus, unânimes, e disseram, Senhor, e começaram a orar. Eles oraram apaixonadamente. E vocês perguntam assim, então como é que vamos fazer isto? Não sei. Porque isso depende da paixão que nós tenhamos. Não é? Depende da forma como nós encaremos. Não é? O facto é que depois deles orarem efusivamente, apaixonadamente, aconteceu que eles foram batizados, eles foram cheios no Espírito Santo. Amém? E se eu me reportar, e vou terminar, e se eu me reportar ao texto de Atos 1, 13, eu vou ler Atos 1, 13. Interessante. Porque é interessante perceber que aquilo era a vida deles. Pedro e João habitavam naquele cenáculo. Escute lá o que diz a Bíblia. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e João. Então Maria, a mãe de João Marcos, cedeu aquele lugar para receber os cristãos em casa. E aquele lugar era o lugar de oração. Um lugar onde os discípulos descansavam, mas também um lugar de oração. E depois diz que, e todos perseveravam, versículo 14, porque diz,
Eu queria referir isto aqui. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e João. Era um lugar onde habitavam Pedro e João. Aquele lugar de oração era onde eles queriam estar, onde eles viviam. Aquela mulher foi tão hospedeira que ela cedeu aquele lugar para que eles habitassem lá. E depois, o que é que acontecia naquele lugar? E todos perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então até a Maria, a mãe de Jesus, e é interessante que os irmãos físicos, carnais de Jesus, se converteram, Tiago, etc., se converteram, e eles estavam com a igreja a orar. Então este era um modelo da igreja, era uma forma, e sabe, eu escrevi aqui uma oração, uma tradução minha da oração que eles provavelmente fizeram quando Pedro e João chegaram lá à casa e começaram a contar aquilo que tinha acontecido. E eles provavelmente disseram, Deus entra em nós, desprende-nos, porque eles estavam amarrados à ideia que iam ser perseguidos pelos judeus. Desprende-nos, estende o teu poder sobre nós, ou seja, a tua mão, porque é o que diz lá no texto, e mão reflete poder sempre, para que faças sinais, milagres através de nós. Esta foi a oração final deles. E qual era o padrão? Eles permaneciam em oração, e quando a Bíblia diz aqui, todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Então dá a ideia que eles eram, vou usar aqui uma expressão, não sei se fica bem, eles eram viciados em oração. Eles eram focados em oração. Eles permaneciam em oração. Eles fixaram a sua posição. Eles oravam e oravam e oravam juntos. E eles não estavam dispostos a desistir daquele lugar de oração. Eles permaneciam em oração, eles queriam ficar em oração. Dá a ideia que o foco deles, a determinação deles, era nunca desistir de orar em conjunto. Isto é o que está aqui em Atos 1. Eles perseveravam em oração. Eu fui tentar perceber o que queria dizer isto. Não percebi muito bem no grego, não percebi muito bem. Mas dá aquela ideia que eles eram tão viciados em oração. Eu não queria usar bem esta palavra. Eram tão determinados em oração, tão focados naquilo. Esta era a ideia da igreja primitiva. Eram diligentes. Basicamente o que eles faziam é, Deus, nós não vamos parar de orar enquanto o Senhor não cumprir a sua promessa. Neste caso, qual era a promessa? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Foi a promessa que Jesus fez. Então, eles ficavam em oração para que Deus lhes facultasse a promessa. E agora eu fui tentar perceber o que é que quer dizer em oração. Oração. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu vou terminar. Oração significa contacto íntimo. Então eles queriam ter aquele contacto íntimo com Deus, de forma coletiva. Claro que nós devemos fazê-lo individualmente, não é? No nosso tempo devocional. Daí Jesus ter dito, quando nós quisermos orar, vamos para o nosso lugar secreto, não é? Temos nós e Deus. Mas aqui era uma oração coletiva. Então eles queriam ter coletivamente este contacto íntimo com Deus. O que é que significa oração? Significa contacto íntimo com Deus e significa Deus está próximo de nós. É o que significa oração. Nós falamos com quem está próximo de nós. E também significa que nós podemos expressar um desejo. A oração também é nós expressamos um desejo. Mas também significa que nós podemos fazer um voto. Mas também significa, e aqui, esta é a palavra, o vocábulo que mais me interessa, significa que nós nos rendemos, nós te damos tudo. Está a ouvir o que eu estou a dizer? A palavra oração significa nós nos rendemos, Deus, nós te damos tudo a ti. Então a oração significa isso, contacto íntimo, próximo de Deus, expressamos um desejo, fazemos um voto, mas também significa nós nos rendemos, nós damos tudo a ti. Amém? Então, o que é que eu entendo? Que é um padrão, não é? A igreja primitiva tinha este padrão. Eles passavam o tempo juntos a orar. Eles queriam orar. Eles focavam-se em orar. E se você reparar, não há muitas alusões à ideia de
vamos fazer aqui um tempo de louvor. Não, a Bíblia está sempre a dizer, eles passavam o tempo em oração. Se vocês forem a Atos 12, eu vou ler para terminar mesmo. Atos 12. E quero ver, só para perceberem que era um padrão da igreja. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam reunidos. Obrigado, irmã Maria de Carmo. Onde estavam reunidos e oravam. Então, se nós queremos, não é, que Deus nula a nossa vontade, de certa forma, não é? Se nós queremos ter revelação, se nós queremos que Ele responda imediatamente, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos que a nossa casa, o lugar onde nós estamos, seja abalado, abanado, então é necessário que nós tenhamos um foco em oração de uma forma apaixonada. Amém? Oração de uma forma apaixonada. Isto provavelmente pode começar, é uma ideia, não é? Pelas nossas casas. Não é? Pelas nossas casas. Pode começar no lugar onde nós abrimos a porta a Jesus para Ele entrar. Jesus entrou naquela casa de Maria, mãe de João Marcos. E aquela casa, eu parto do pressuposto que era o cenáculo onde Jesus comeu a ceia com os discípulos, parto do pressuposto que é o cenáculo onde eles foram batizados no Espírito Santo, parto do pressuposto que é esta casa onde eles foram cheios e o lugar abanou, parto do pressuposto, e é mesmo aqui o Atos 12, onde eles estavam a orar para que Pedro fosse liberto. E as coisas aconteciam imediatamente. Amém? Então, que nós possamos... Eu não sei como terminar o culto, não sei como fazer, não sei se podemos orar, não sei se querem orar, não sei como, não é? Mas o facto é que aquela igreja primitiva, eu considero tudo o que está na Bíblia o exemplo para nós, não é? Às vezes nós falhamos, mas é o padrão, é o padrão. E aquilo era um padrão, a igreja primitiva deixa-nos este padrão. Eles tinham um poder da oração coletiva, o amor pela oração coletiva.